Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Glauber Correia e sou o CEO da Costa Correia Consultoria Empresarial. Nosso grupo é formado por 3 empresas que interagem entre si e atuam em favor da micro, pequena e média empresa. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da Lei 4.886 de 65, mais especificamente sobre a diferença entre vendedor e representante comercial. Desde já, falo para vocês que o material que eu estou utilizando aqui está disponível para você se desejar. Basta entrar em contato com este número que está aparecendo aqui para você e também está na descrição do vídeo e solicitar seu e-book do representante comercial, fornecido 100% gratuito e sem necessidade de algum registro ou cadastro na nossa empresa. Vamos lá para a lousa um pouco, pessoal? Eu vou estar lendo aqui para vocês algumas diferenças, copiando um quadro comparativo aqui e explicando um pouquinho de cada uma delas, dessas diferenças das duas figuras aqui existentes, que é o representante comercial autônomo e do outro lado o vendedor. De forma também que o quadro que eu estou copiando aqui está no material que eu falei para vocês. Só peço desculpa desde já que tem um pequeno erro de digitação ali em uma palavra. Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, quem pode ser um ou quem pode ser o outro? Aqui. E vou falar brevemente o porquê. Em primeiro lugar, representante comercial, como vocês estão vendo aqui, pode agir de duas formas: pessoa física ou pessoa jurídica. Para ele ser pessoa física, ele necessita obrigatoriamente de estar registrado no órgão de classe, que é o chamado, o mais conhecido e polêmico, CORE. Aqui no estado de São Paulo, não sei qual é o seu estado, como eles chamam no seu estado, aqui no estado de São Paulo ele é conhecido como CORSESP também. O que é o CORE? O CORE é o órgão que disciplina e regulamenta a atividade do representante comercial e expõe regras, direitos e deveres de ambas as partes. O representante precisa se cadastrar nele e pagar uma pequena taxa de inscrição, que hoje em dia acho que está em torno de R$380, e também as mensalidades do mesmo. No CORE, o representante pode se registrar como pessoa física ou pessoa jurídica, sendo que nesse caso aqui tem mais uma mensalidade, mais um acréscimo que é o referente à pessoa jurídica, além do pessoa física. Se o representante preferir, ele pode também estar atuando como pessoa jurídica. Nesse caso ele pode ser ME, que é a pessoa física que exerce atividade através de um CNPJ, respondendo com integralidade, com integral responsabilidade pelos atos da empresa, ser uma sociedade, as famosas LTDAs ou limitada, ou optar pela nova e muito utilizada característica de EIRELI, muito parecido com o ME, só que no EIRELI a responsabilidade do proprietário é limitada ao capital social da empresa, salvo uma fraude, uma outra situação. Tá? Aqui, no pessoa jurídica, não há necessidade, imposição legal de se ter no CORE, desde que haja a atividade no CNAE de representação comercial autônoma, dentro das suas modalidades, confecção, serviços, o que for. Por sua vez, o vendedor, ele pode ser somente contratado como pessoa física, sob pena de ser uma judicialização, juridiquização, que é ter uma pessoa jurídica para deixar de pagar direitos de uma pessoa física. Faz aquele contrato entre a empresa e o funcionário trabalhando PJ, que isso é plenamente anulável na Justiça do Trabalho e pleiteando-se reconhecimento do vínculo de emprego. Aqui, a contratação se dá nos termos do artigo 3º da CLT, com o registro na carteira de trabalho, mais conhecida como CTPS. Eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo o artigo 3º para vocês estarem lendo quais são os requisitos, correto? Segundo ponto, pessoal, aqui no nosso quadro comparativo que eu queria explicar um pouquinho para vocês,
e vou estar preenchendo aqui novamente esse quadro aqui com as novas explanações. Eu apaguei aqui sem querer. Representante comercial autônomo. É a forma de trabalho, de contratação que as empresas podem fazer. Aqui, no representante, obrigatoriamente deve haver um contrato de trabalho. Que nesse caso aqui seria um contrato, como as empresas costumam chamar, de representação. Esse contrato deve ter, por obrigatório, alguns requisitos que está na Lei 4.886, que são forma de remuneração, delimitar território, delimitar o tipo de cliente que a pessoa pode, o vendedor ali, o representante, no decorrer da sua atividade vai atender, são pequenos, médio porte, atacadistas, distribuidores, conforme a atividade, e quais as formas que serão remunerados, se comissão, se vai ter alguma ajuda, alguma benesse da empresa para o representante. E aqui, como eu já disse, aqui prevalece tão somente o artigo 3º da CLT, com registro em CTPS. E aqui são os direitos que a maioria dos trabalhadores brasileiros tem aí, que muitos conhecem: 13º, aviso prévio, salário mensal, registro em carteira, pagamento de INSS, tá, pessoal? Aqui não há pagamento de INSS, não há registro, não é nada. Apenas a formalização de um contrato e que se obedeça os requisitos e ditames da referida lei. Ponto importante, contraditório, podemos se dizer, e que muitas empresas exercem, praticam contra os seus representantes e que pode trazer graves problemas para a empresa. E há uma linha muito tênue hoje em dia na Justiça do Trabalho para definir o que é a chamada subordinação. Até que ponto o representante é ou não subordinado numa empresa, ou até que ponto a empresa pode ou não subordinar o representante ao seu comando, seu gerente de vendas, representante-chefe, que seja. Já anotando aqui que a subordinação é um dos pré-requisitos do artigo 3º, tá? Então aqui não há problema algum em ter gerente, coordenador, tudo cobrando metas do funcionário. Ou seja, aqui as metas são permitidas. O próprio nome da representação comercial já leva ao artigo 1º da lei, que fala que a representação comercial é um trabalho prestado de forma autônoma, ou seja, não é representante, ele é autônomo. E a palavra autônomo já nos leva a crer que ele não tem nenhum vínculo direto com a empresa. Ele não precisa de uma subordinação, responder ordens, cumprir metas, ter horário, que é o que acontece com os representantes comerciais muitas vezes. Ele não sendo autônomo, que dá, como eu disse, muitas vezes por metas, horário, impor horário de começar ou terminar o representante, ou algumas regras. Leva a crer que essa autonomia simplesmente foi deixada de lado. E a autonomia deixada de lado, a representação passa a não existir. E a representação passando a não existir e sendo subordinado diretamente a uma empresa, sem ter um respaldo legal de um registro, o que acontece aqui? Entende-se pelo reconhecimento de vínculo. Vou explicar um pouquinho melhor aqui para vocês, alunos.
aqui e fazer diferente para melhorar o entendimento. Vamos imaginar aqui que essa linha é uma relação de trabalho representante e representada. Então aqui está a representada e aqui o representante. O representante começa a desenvolver a sua atividade profissional e no meio do caminho tem uma imposição de meta, um coordenador, um gerente de vendas que saia para trabalhar com ele e comece a impor horário. Aqui na frente outra meta, valores para ser vendido sob a justificativa de uma premiação, até atingir o que a representada aqui quer. O que eu vejo nesse quadro? Com a meta, a autonomia não tem. Com o horário, a autonomia não tem. Ou seja, ele deixou de ser um representante e está agindo como um vendedor. Vendedor, aquele do artigo que preenche os requisitos do artigo 3º da CLT. Diante desse quadro, insatisfeito com o seu cenário da empresa que trabalha, o que o representante faz? Ele vai e demanda judicialmente a empresa. Eu estou nesse material aqui passando para vocês alguns julgados que entendem que as metas, viagens e a imposição de horário ao representante comercial leva ao reconhecimento de vínculo. E não basta só reconhecimento de vínculo, não basta só reconhecimento. Aqui o representante fará jus a todas as verbas trabalhistas que se fosse um vendedor registrado em CTPS, ou seja, o vendedor seletista, aquele que é empregado da empresa. Então o que acontece? Muitas vezes, até por desconhecimento da lei, o empresário passa a exigir metas, horários, pedidos mínimos, quantidade de pedidos mínimos do representante, e se o mesmo demandar, muitas vezes, infelizmente, vai acabar caindo aí. Aqui, muito importante falar que no representante comercial autônomo não há, e aqui há no vendedor, é rotina. Representante comercial não tem rotina pré-estabelecida pela empresa. Outro ponto, para os representantes, muito importante, e para a empresa para saber como vai pagar, a questão da remuneração. O que o representante comercial recebe? O RCA recebe e o vendedor recebe. O representante, em tese, a única remuneração dele é a comissão. Essa, conforme eu disse, estipulada contratualmente, o mínimo, se tiver algum mínimo de comissão que a empresa se compromete a pagar caso não seja atingido, é legítimo ser estipulado em contrato, ou algum prêmio também aqui é autorizado, desde que seja estipulada no contrato de trabalho. Aqui, a remuneração do vendedor é salário. Lógico, é possível, além do salário, pagar uma comissão para o mesmo. Por exemplo, há empresas que pagam salário mínimo de R$ 1.500, mais comissão de 10%, um exemplo das vendas realizadas. Aqui é legítimo, desde que exista o registro CTPS. Tá? Sob pena de que, se alguma coisa daquele pagamento de salário levar a crer que ele não está aqui no representante, mas sim no vendedor, aqui o reconhecimento de vínculo também existe quando demandado judicialmente.
Outra questão muito importante e que leva ao temido e conhecido reconhecimento de vínculo empregatício por parte da empresa é a subordinação. Já falei um pouco no começo, mas aqui a palavra subordinação está fora. Não existe. Não existe e não pode. Ah, mas então a empresa não pode perguntar nada do representante? Pode. Cobrar como está o negócio, questioná-lo como está as vendas. Mas assim, como está as vendas, tem negócio, precisaria que atendesse tal cliente. Não, ou você vai, você tem que ir, estou determinando que você vá. Isso não existe no representante comercial. Existe nesse nosso amigo aqui, o chamado vendedor. Bom, pessoal, nesse vídeo que eu queria passar para vocês são esses principais pontos. Como te disse, essa tabela que eu expliquei um pouco aqui está no nosso e-book, tem muito mais matérias para vocês lá. Espero que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida, tem um e-mail